Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Bom, eu quero partilhar com vocês uma porção das Escrituras, e eu peço que você abra sua Bíblia, então, no Salmo 127 e 128. Estou vindo de uma jornada hoje desde 3:30 da manhã, em Araguari, interior de Minas, passando por Uberlândia, Belo Horizonte, chegando em São Paulo às 10 da manhã, seguindo imediatamente para Campinas, para gravar. Retornei agora há pouquinho, e consegui ainda ir lá no estúdio gravar uma mensagem, e fechar a agenda de hoje com esse culto tão maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por partilhar com vocês hoje, partilhar com o Maguila, com a Bela, com a sua família e com todos vocês esta passagem da Bíblia, Salmo 127, Salmo 128. E esse texto diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, amém. Bom, vocês sabem que o livro de Salmos é o livro das canções e das orações do povo de Deus. Este é o maior livro da Bíblia, e este foi o livro que mais tempo se demorou para ser escrito. Aproximadamente 1000 anos para ser composto. Porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Você tem salmos de Salomão, o Salmo 127 é de Salomão, que morreu no ano 931 a.C. E você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Os salmos têm vários autores, como Davi, Asaf, os filhos de Coré, Moisés, Salomão, e outros autores que nós não sabemos o nome, autores anônimos. Os salmos não são apenas palavra de Deus a nós, mas também os salmos falam por nós. É por isso que você tem salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de penitência, salmos messiânicos, até salmos imprecatórios. Dos 150 poemas, esses 2 dedicam-se especificamente para tratar de família. E eu gosto de uma abordagem que olha esses 2 salmos como um conjunto, um fazendo parte do outro, como que sequenciando o outro. E gostaria então de olhar esses 2 salmos como 4 fases, 4 períodos da família. Todos nós passamos por essas fases, no que tange a família. Então, olhe comigo, a primeira fase da família
está contemplada aí nos versos 1 e 2 do Salmo 127. Esta é a fase inicial, esta é a fase do casamento, essa é a fase onde um homem e uma mulher se unem em matrimônio, estão constituindo família, estão plantando este lar, estão sonhando com a sua história. E a primeira verdade que Salomão vai apresentar é que a melhor estrutura para uma família é edificá-la sobre a pessoa de Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter tudo que o mundo lhe oferecer, mas a maior necessidade de uma família é construí-la, é edificá-la sobre este fundamento que é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele olha no conjunto maior para a cidade, que é um conjunto de famílias, e diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pegando carona no sermão, chamado Sermão de Jesus, o Sermão do Monte, Jesus termina o sermão dizendo que há dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas sábias e as pessoas insensatas. A sábia é aquela que escuta e que obedece. O insensato é aquele que ouve e não põe em prática. E ele conta uma ilustração para representar essas duas pessoas. O sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. A diferença entre uma pessoa sábia e insensata não é aquilo que você vê aos olhos humanos. Se você olhar uma casa, você vê telhado, você vê parede, você vê compartimentos, mas você não vê o que está lá dentro, no fundamento. Só a tempestade revela isso, porque as circunstâncias que acontecem na vida de uma pessoa que conhece a Deus, para uma pessoa que não conhece a Deus, é a mesma. Cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce, uma casa fica em pé, a outra desaba. Então a primeira verdade que o salmista está mostrando para nós é que se nós queremos uma família bem-aventurada, nós precisamos edificá-la sobre Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas o verso 2 diz algo interessante. Todo casal, quando casa, via de regra, a não ser que nasça num berço de ouro, que já nasça com bens legado pelos pais, ele começa a pensar no seu patrimônio, em construir sua vida, em trabalhar, em fazer o seu pé de meia. E muitas vezes o casal, no começo, pode cometer um grande erro, de se dedicar tanto ao trabalho, e se envolver tanto com o trabalho, pensando no futuro, na sua estabilidade financeira, que perca de vista as prioridades da vida. Olha o verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que é que o texto está dizendo? Busque as primeiras coisas primeiro, porque se você colocar dinheiro no lugar de Deus, e colocar dinheiro no lugar do cônjuge, você vai trabalhar demais, você vai correr demais, você não vai ter tempo, você vai levantar de madrugada, você vai dormir tarde, você vai comer apressadamente o seu pão, esquecendo de uma verdade elementar: aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Quem abençoa é Deus, quem dá prosperidade é Deus, quem abre portas é Deus, quem dá inteligência é Deus, quem dá estratégias é Deus, quem leva você para frente é Deus. Então bote Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua agenda, no seu casamento, na sua família, e as coisas vão acontecer. Ele é o protetor da família e Ele é o abençoador da família para que ela encontre prosperidade. Essa é a primeira fase, a fase do casamento. Mas vem a segunda fase da família, é a fase da chegada dos filhos. Confira comigo o versículo 3 até o 5. E aí ele começa a trazer algumas imagens para nós. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Primeira coisa, e aqui como o casal que apresentou suas filhas hoje para o batismo, me permita dizer isso:
Maguila e Bela. A Vitória e a Estela são o maior presente de Deus para vocês. Mais do que uma casa, mais do que uma propriedade, mais do que um carro, mais do que as viagens, mais do que tudo que vocês já viram e conheceram e experimentaram. A maior dádiva de Deus nesta vida para vocês, depois da salvação em Jesus, são essas duas meninas. Os nossos filhos são a herança de Deus. Herança é aquilo que você recebe para cuidar. Os nossos filhos são a herança de Deus. Mas saber que os nossos filhos são herança de Deus dentro da doutrina do pacto, é saber que estas crianças, esses filhos estão debaixo da bênção de Deus, das promessas de Deus, da salvação de Deus, do cuidado de Deus, porque Deus prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos de geração em geração. Como dar descanso para os pais esta verdade? Porque às vezes os filhos podem ter também suas lutas, seus dissabores, seus dilemas, e você nunca vai abrir mão desta verdade. Meus filhos, minhas filhas são herança de Deus, são propriedade de Deus. Agora ele vai usar uma figura que eu queria explorar um pouco mais no verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É claro que ele está escrevendo esse texto dentro da cultura dele, no contexto dele, e usando as imagens dele, porque notem vocês que havia embates, havia conflitos, às vezes não havia tantas leis que preservavam direitos como nós temos hoje. Você pode acionar a justiça, se alguém quiser lesar você, ou invadir sua propriedade, ou invadir sua casa. Naquela época não tinha todo esse aparato. Então qual era a proteção de uma família? Quando chegava o inimigo para pleitear a porta, tinha filhos, eram guerreiros, eram protetores, se colocavam na frente dos pais para defendê-los. E aí ele compara os pais como um guerreiro. E um guerreiro, na época, a arma mais poderosa que ele tinha eram suas flechas. E ele tinha uma aljava onde guardava as flechas. E para mim a figura das flechas me traz 3 lições. Primeiro, um guerreiro não terceiriza o carregar as flechas. Nenhum guerreiro diz para o soldado do lado: olha, você vai levar minhas flechas. Não, ele carrega as suas flechas. E eu quero dizer para vocês, pais que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Nós carregamos os nossos filhos, primeiro na alma, depois no coração, as mães no ventre, os pais no bolso, nos sonhos, na alma. Carregamos os nossos filhos. E uma notícia que o Arival e eu podemos dar hoje, viu? A gente carrega os filhos até depois que eles casam. Esse negócio de casou, acabou minha missão. Acabou nada. Acabou nada. Você continua sendo pai, você continua sendo mãe, você continua aconselhando, você continua orando, você continua caminhando com eles, nas lutas deles, nas alegrias deles. Isso nunca acaba. Louvado seja Deus que é assim, porque somos família. Mas em segundo lugar, o guerreiro não só carrega as flechas, o guerreiro carrega as flechas para lançá-las. Não faz sentido um guerreiro só carregar a flecha, só carrega a flecha, só carrega a flecha e ficar com esse peso a vida inteira. Você carrega a flecha é para lançá-la. Em outras palavras, nossos filhos estão nas nossas mãos para que eles sejam preparados para serem lançados. Mas não lançados a esmo, lançados no alvo certo. E eu estou certo, Maguila e Bela, que vocês hão de preparar essas meninas, Vitória e Estela, para serem flechas nas mãos de Deus, para serem lançadas dentro do propósito de Deus, para o alvo de Deus, para a glória de Deus, para a missão que Deus estabeleceu para elas. Lançar no alvo certo, para a glória de Deus. Assim que nós criamos os nossos filhos, para a glória de Deus. Mas aí, olha vocês comigo, que o verso 5 diz: feliz é o homem que enche deles, ou seja, dos filhos, das filhas,
a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É bem verdade que as nossas aljavas estão ficando cada vez menores, né? No passado, filho era, diríamos para vocês, era dividendos financeiros. Quanto mais filho um pai e uma mãe tinha, mais ele conseguia alcançar recursos financeiros, trabalhar, produzir. Os nossos filhos hoje, pai e mãe, com paternidade responsável, não coloca filhos no mundo se eles não podem cuidar, se eles não podem preparar. Os tempos mudam, as situações mudam, e nesse sentido é muito importante que nós tenhamos planejamento para termos filhos e criá-los com responsabilidade, para dar a eles formação, educação, instrução, para que eles possam avançar, e avançar cuidadosamente. Os filhos são bênção de Deus, e nós precisamos prepará-los com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado. Então essa é a segunda fase, é a chegada dos filhos. Os filhos são bênção, são herança de Deus. Os filhos são nos dados para serem preparados, e preparados para serem lançados, e lançados no alvo certo, que é viverem para a glória de Deus. Mas vamos para o Salmo 128, para a terceira fase da família. Veja comigo que ele vai ser levado agora, no Salmo 128, até o versículo 4, que é a fase dos filhos grandes, criados. Aquele casal que entendeu que busca-se primeiro, as primeiras coisas primeiro, que não fez o trabalho um ídolo, que não viveu só correndo atrás de coisas, mas que buscou a Deus em primeiro lugar. O que vai acontecer? Bem-aventurado, muito feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja você, que lá no começo está dizendo o seguinte: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Esse casal obedeceu esse preceito, cumpriu esse preceito, viveu esse preceito. Agora esse casal já está com os filhos criados, com a vida financeira estabilizada, e o que vai acontecer? Esse casal é feliz por um fator: ele teme ao Senhor. Eu comecei agora esta semana, com a graça de Deus, o comentário de Eclesiastes, e Eclesiastes é de longe o livro mais polêmico da Bíblia, porque é preciso entender Eclesiastes, né? É um livro que trata da vida debaixo do sol. E a vida debaixo do sol é tudo aquilo que você faz. E Salomão, que tinha sido o camarada mais rico da sua geração e mais sábio da sua geração, ele vai dizer que ele buscou a felicidade em tudo debaixo do sol. Buscou na bebida, buscou na riqueza, buscou nos prazeres, buscou na fama, buscou no trabalho, buscou nas realizações, buscou em escrever, em tantos provérbios, e buscou, e buscou, e buscou, e buscou, e buscou, e debaixo do sol, ele diz: olha gente, tudo que eu pus a mão, tudo que eu joguei para dentro do meu coração, não satisfez a minha vida. Bolha de sabão, vaidade. E ele vai dizer uma coisa importantíssima: a vida, o significado da vida não está nas coisas que você faz debaixo do sol, mas naquilo que está acima do sol. E ele vai concluir esta obra incrível, o livro de Eclesiastes, dizendo o seguinte: você quer saber de uma coisa? A suma de tudo é isto: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, qual é o homem feliz? Qual é a mulher feliz? Qual é o homem bem-aventurado? Qual é a mulher bem-aventurada? É aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é o segredo da vida. Aliás, é o único freio moral que pode livrar os nossos pés da queda, o nosso coração da soberba, é temer a Deus. O que esse casal vai ter? Olha aí versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Em outras palavras, não há aqui uma vírgula sequer
de qualquer atitude que não seja lícita. Não há corrupção, não há violência, não tomou o que é do outro. Ele está dizendo aqui que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Aqui tem um princípio: ou com muito, ou com médio, ou com pouco, você vai ser feliz. Por uma razão: a fonte da sua felicidade não está nas coisas, está em Deus. Mas olha o verso 3, porque o verso 3 para mim, e aqui me permita citar seu nome de novo, Maguila, você que hoje está conosco e nos alegra muito. Ele está olhando a perspectiva do marido e ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eu chamo a atenção para um ponto importante aqui, que é a família unida. Meus amados irmãos, eu me lembro de um fato muito curioso, de um casal que eu atendi há muitos anos. Eles se casaram, pastor Arival, e os dois, marido e mulher, tomaram a seguinte decisão: nós vamos trabalhar 15 anos, vamos dar o máximo, vamos nos esforçar o máximo, vamos trabalhar com toda a nossa força, 15 anos, e a gente vai fazer o nosso pé de meia, vamos alcançar a nossa estabilidade, depois nós vamos curtir a nossa vida. Depois de 15 anos eu recebi o casal no meu gabinete, eles estavam se separando. O marido trabalhava de 6 da manhã às 4 da tarde. A esposa trabalhava das 3 da tarde às 11 da noite. O rosto que cada um via não era do cônjuge. O cheiro que cada um sentia não era do cônjuge. A presença que cada um tinha no dia a dia não era do cônjuge. E eles ganhando dinheiro e trabalhando. Depois de 15 anos, onde eles pensavam que teriam encontrado a estabilidade, encontraram a estabilidade. Mas um olhou para o outro e disse: mas quem é você? Quem é você? Aqui está um ponto para mim da mais alta importância. Nós precisamos colocar a família em primeiro lugar, neste plano. Veja você que a esposa e os filhos estão ao redor da mesa. E hoje eu gravei um programa em Campinas, falando exatamente da mesa como um emblema da comunhão familiar. A mesa não é apenas um móvel bonito que se põe numa cozinha ou numa sala. A mesa é um emblema. O corre-corre hoje às vezes leva a família, cada um ter seu horário, cada um almoçar no horário, cada um jantar no horário, cada um fazer um lanche no seu horário, e não se tem mais comunhão, e não se encontra mais. Porque quando você está ao redor da mesa, não é todo dia que você está feliz, não. Tem dia que você está aborrecido, tem dia que você está triste, tem dia que você está abatido, tem dia que você está animado, tem dia que você está nervoso. Mas quando você fica ao redor da mesa, você tem que olhar nos olhos. Às vezes um está chateado com o outro, às vezes um está triste com o outro, mas olha nos olhos. E quando você olha nos olhos, não dá para fingir, não dá para ocultar. A mesa é lugar de acerto, a mesa é lugar de conserto, a mesa é lugar de encontro, a mesa é lugar de reencontro, a mesa é lugar de reconciliação, a mesa é lugar de perdão, a mesa é lugar de investimento, a mesa é lugar de conversa, a mesa é lugar de diálogo. Agora, eu acho incrível isso. E aqui Bela tem um ponto importante. A esposa é este grande elo de ligação da família. Irmãos, isso é maravilhoso. A mulher é o ponto de equilíbrio, é o ponto de ligação. Ela é que tem esta amálgama para juntar a família. E os filhos ao redor da mesa, filhos grandes, mas que mantêm a comunhão familiar ao redor da mesa. Que a sua casa jamais perca isso. Se não tem mesa, agora falar literalmente, se não tem mesa lá, compra uma mesa. Compra uma mesa. Mesa é mais do que móvel, é emblema. Não abra mão da refeição à mesa, seja pobre, seja rica, seja com prato de plástico ou de
cerâmica nobre, seja copo do mais simples ou de cristal, seja com talheres dos mais baratos ou dos mais caros, mantenha a mesa, família unida, porque coisas são importantes, mas o que vale é família, o que permanece é família. E este homem está colhendo o que plantou lá atrás, investiu nos filhos, os filhos investem através da comunhão familiar. Bom, mas deixa eu terminar com a última fase da família, versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Então a primeira fase, recapitulando, é a fase do casamento. A segunda fase é a fase da chegada dos filhos. A terceira fase é a fase dos filhos criados, mas unidos, ao redor da mesa. E a quarta fase é a chegada dos netos, os filhos dos filhos. Bom, deixa eu pegar uma palavra do Aurélio Agostinho, quando ele falava do casamento. Ele disse que um jovem, tem alguém que não casou aqui ainda? Solteiros? Solteiros aqui, ó. Eita, blessing. Então, vão ter um alvo aí de fazer alguns casamentos esse ano, viu, pastor Ival? Agostinho dizia o seguinte, você começa a educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. O que ele quis dizer com isso? O que você é hoje, como uma criança, como um adolescente, como um jovem, já vai falar muito de como você vai educar os seus filhos lá na frente. Então, quem tem filhos pequenos, já comece a pensar lá na frente, com quem seus filhos vão se casar. Comece a orar por isso. Comece a colocar essa causa nas mãos de Deus. Nota de rodapé. Vocês pais, eu e Erival já estão com uma missão mais ou menos cumprida, né? Mais ou menos, não está cumprida não. Continua. Mas uma palavrinha aqui, tenham coragem de interferir no namoro dos filhos e das filhas. O mundo hoje está dizendo que não, que filho é que decide, pai não tem que se interferir na vida dos filhos não, das filhas não. Tem sim, tem sim, tem sim. Você precisa preparar seus filhos, suas filhas, para o casamento, para que você possa ter a sequência desta família bem-aventurada, com netos abençoados. Me permita explicar isso melhor. Aquela geração que saiu do Egito, diz a Bíblia, eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, eram 2 milhões de pessoas aproximadamente. Sabe quantas pessoas desses 2 milhões entraram na terra prometida? Só 2 pessoas. Morreram no deserto 1.998.000. Só entraram 2 pessoas. Toda a geração que entrou na terra prometida tinha de 40 anos para baixo, exceto Josué e Calebe, os que entraram. Aquela geração que entrou não conseguiu passar o bastão da fé para os seus filhos, e diz a Bíblia que a terceira geração não conhecia Deus mais. Então, se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, a gente não pode pensar só na gente. A gente pensa nos filhos,
Pensa e ora para que esses filhos se casem e se casem bem, construam boas famílias, famílias boas, estruturadas, crentes, fiéis, para que tenham filhos crentes, fiéis, para que tenham bisnetos crentes e fiéis, para que a terceira, a quarta, a 10ª, a 1000ª geração conheça a Deus. Nós não podemos ser como Ezequias. O rei Ezequias foi um homem de Deus, mas cometeu um erro gravíssimo na vida. Ele não pensou na futura geração. Ele não treinou seu filho Manassés. Manassés nasceu 3 anos depois que foi curado. Um milagre. Ele devia pegar aquele menino que era o herdeiro do trono: meu filho, eu vou ensinar você, eu vou andar com você, eu vou discipular você, eu vou instruir você, eu não vou abrir mão da sua vida, aquilo que eu creio eu vou passar para você, para que você creia, para que você conheça a Deus. No dia que o profeta confrontou o rei Ezequias sobre as tragédias que seriam chegadas à família dele, à nação dele, ele disse assim: boa essa palavra, pelo menos eu terei paz nos meus dias. Depois que eu morrer, eu não estou nem aí. Depois que eu for embora, não interessa o que vai acontecer com a minha família, não. Eu quero encorajar todos vocês aqui a nós não abrirmos mão dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, daqueles que ainda vão nascer, para que eles conheçam a Deus e andem com Deus, para que através dos nossos filhos, netos, bisnetos e outras gerações, aconteça o que está escrito aqui: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que a nossa família contribua para a nossa nação, para que a nossa nação seja uma nação de paz e de prosperidade. Essa é a palavra shalom, paz e prosperidade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, Maguila. Que Deus abençoe você, Bela. Que Deus abençoe a Vitória, a Estela. Que Deus abençoe você que veio aqui hoje. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Que a nossa família